deverá ter em breve um novo Código Penal. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, depois de aprovado em dezembro de 2012 por uma comissão especial que analisou o anteprojeto proposto por uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Gilson Dipp, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. E é o ministro Gilson Dipp que vai conversar com a gente no STJ 25 anos de hoje. Numa entrevista especial, ele falou sobre o trabalho do Tribunal da Cidadania e de assuntos polêmicos relacionados ao novo Código Penal brasileiro. Você confere a entrevista a partir de agora no STJ 25 anos. O ministro Gilson Dipp está no STJ há 15 anos, mas o trabalho como jurista começou muito antes disso. É uma experiência profissional extensa. Gilson Dipp foi juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e membro do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. No STJ foi presidente da 5ª Turma, corregedor nacional de Justiça, membro da 3ª Seção, além de vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Ele tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça em 1998. É vice-presidente do STJ, do Conselho da Justiça Federal, da Corte Especial e do Conselho de Administração, além de presidente da Comissão de Jurisprudência. O magistrado foi professor de Direito Civil, advogado nos ramos de Direito Civil, do Trabalho, Comercial, Administrativo e Penal. Crimes hediondos, corrupção, organização criminosa. São pontos polêmicos que precisam ser discutidos para que o novo Código Penal brasileiro seja concluído. Para isso, foi formada uma comissão que manteve discussões abertas à população, transmitidas até pela TV. Uma forma de transparência sobre todos os temas debatidos, que fizeram parte do projeto enviado ao Senado. O ministro Gilson Dipp faz parte dessa história. Ministro, o senhor foi presidente da Comissão de Juristas, que teve a finalidade de elaborar o anteprojeto do novo Código Penal, né? Como que o senhor vê alguns pontos que são polêmicos? Por exemplo, o aborto. É uma questão ainda que está sendo muito discutida. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, primeiramente é bom que se saiba que a Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto, hoje projeto com algumas pequenas modificações, projeto tramitando no Senado Federal, nós tivemos como escopo fazer do Código Penal o centro da legislação penal brasileira. Nós tínhamos o Código Penal defasado, 142 leis esparsas tratando de matéria de direito penal, e nós trouxemos isso num código único, que seria, na nossa intenção, no nosso objetivo, o Código de Conduta da Sociedade. Tivemos um compromisso entre os membros da comissão, entregar o trabalho no prazo estipulado, ou com uma prorrogaçãozinha mínima. Jamais comissão nenhuma, anteriormente, chegou sequer à conclusão de qualquer trabalho em relação ao Código Penal. Outro compromisso que nós tínhamos é que nenhum caso, nenhum tipo penal polêmico e a critério da comissão deixaria de ser examinado. Sem qualquer pudor de discutir temas que são muito caros a segmentos da sociedade. Por questões filosóficas, religiosas, morais, formação familiar, etc. Dou como exemplo a tratativa do aumento da possibilidade de aborto legal. Aborto continua sendo crime no anteprojeto. Apenas ampliou-se o leque de possibilidades de que o aborto fosse legal, ou seja, não fosse considerado crime. Retiramos a eutanásia como crime. E incluímos a ortotanásia, aquela possibilidade de um parente, uma pessoa ligada ao paciente terminal sem qualquer chance de recuperação, que ele não passasse por métodos dolorosos, doloridos, sofridos, de uma manutenção de uma vida que não tinha sequer potencial de continuar. Adentramos fundo nos crimes contra a administração pública, aperfeiçoando os tipos penais já existentes,
E quando fala aperfeiçoando, não quer dizer que seja aumento de pena, porque aumento de pena nunca gerou eficácia nenhuma lei. O que importa é a efetiva aplicação da lei. É saber que não há a sensação de impunidade. Dentro desses crimes contra a administração pública, eu posso destacar a criação do tipo penal do enriquecimento ilícito, matéria já objeto de convenções internacionais celebradas pelo Brasil e que não fazia parte do ordenamento jurídico. Claro que ele pode se confundir com outros tipos penais pré-existentes. É um enriquecimento do servidor público, lato sensu, e aí abrange todos os ramos do poder. Aquele que tem, ostenta, detém, vende ou incorpora patrimônio totalmente incompatível com os seus rendimentos, desde que não provenha de outra fonte ilícita. Tipificamos ou tentamos tipificar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, num sentido amplo. Hoje, a responsabilidade penal da pessoa jurídica está regulada apenas em relação aos crimes ambientais pela lei do crime ambiental. Tipificamos a figura da organização criminosa. Agora há pouco foi aprovada uma lei nesse sentido, que mais ou menos repete o tipo penal inserido no Código, mas é uma lei esparsa, é uma lei extravagante. Corrupção também como crime hediondo? Corrupção como hediondo não foi e nem seria nunca a proposta da Comissão do Código Penal. Corrupção como crime hediondo foi uma iniciativa do Legislativo, como toda a legislação de ocasião, isso foi em função dos protestos de junho, se colocou a corrupção como crime hediondo. Eu acho que a corrupção não é um crime hediondo. E tem que ter muito controle sobre a banalização da hediondez dos crimes. O que importa, evidentemente, é o processamento, a investigação, processamento e julgamento daquele que cometeu ato ilícito contra a administração pública. E, se possível, recuperar os bens, restituir os valores que foram desviados para os cofres públicos. No próximo bloco, você vai saber o que diz o projeto do novo Código Penal sobre os maus-tratos e até que ponto determinados crimes podem ou não ser considerados hediondos. É já já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Hediondo significa grave, revoltante, que foge a uma enorme distância do que é ético. Então, o que é hediondo para você? Que crimes podem ser tipificados dessa forma? Parece fácil responder, mas não é tão simples. O ministro Gilson Dipp discutiu e muito essa questão para que o novo Código Penal do país seja elaborado. Veja o que ele falou sobre o perigo de expandir demais esse tipo de crime sem a aplicação eficiente da lei. O senhor falou desse cuidado, né, da tipificação de alguns crimes como crime hediondo. Claro. Por que isso é necessário, ministro? Para a gente explicar, né, por que não é possível considerar crime X ou Y hediondo de qualquer forma? Por que é importante ter esse cuidado? Tem que ter cuidado porque a lei dos crimes hediondos, muitos crimes foram tipificados em favor da situação ou levando em contação a situação momentânea. Por exemplo, crime hediondo, falsificação de medicamentos.
de maneira ampla e geral. Ora, claro que tem hediondezo no fabricante de um remédio para câncer que seja falsificado e que não tenha os atributos naturais para combater a doença. Mas hoje é considerado crime hediondo a falsificação de uma pomada, um creme para passar no rosto ou numa ferida, ou enfim. Então tem que ter certa cautela. É aquele negócio, se acha que colocando o crime como hediondo, aumentando a pena, se resolve o problema. Não. E não se resolve nem com uma lei bem feita. É preciso que ela tenha aplicação, eficácia, e isso depende de outros atores que não apenas o legislador ou a lei. E aí entra legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público e a sociedade em geral. Pois é, o senhor até chegou a comentar essas reuniões, inclusive, tiveram acesso público, né? Todas as sessões, todas as reuniões da comissão do anteprojeto do Código Penal foram feitas de forma transparente, todas nas dependências do Senado Federal, aberta ao público, e não eram poucas as vezes que haviam manifestantes com faixas, etc., sobre temas polêmicos, e mais, transmitidas ao vivo e a cores pela TV Senado. E nunca um anteprojeto foi tão acompanhado pela imprensa brasileira. Vocês podem se recordar. A cada tipo penal, a cada modificação, a cada introdução que se fazia, a cada discussão, isso era publicado em rádio, jornal, televisão, ou seja, a população, além das proposições que fizeram via internet ou por audiência pública, participou da gestação, da formatação desse anteprojeto. O senhor comentou agora a tipificação dos crimes como hediondos e também a questão de aumento de pena, que isso não é uma solução, né, para os problemas. O que seria, então, de repente, um caminho, ministro, para diminuir essa sensação de impunidade que, às vezes, a população tem, né? Primeiro, tem que haver, efetivamente, uma conscientização a longo prazo de que há cidadania no Brasil. Que os entes públicos, a administração pública, deve, em tese, estar voltada para o bem público, através de investimentos em educação, transporte, saúde, habitação, etc., etc. Mas isso é uma teoria, porque, em tese, todos os países do mundo, mais ou menos, com maior ou menor intensidade, praticam a corrupção. O que falta no Brasil é uma vontade política dos ramos competentes em investigar, apurar esses crimes, processar e julgar. Isso quer dizer o quê? É necessário que a administração investigue, se for matéria penal, que a polícia e o Ministério Público investiguem, que seja oferecida uma denúncia bem feita, com provas contundentes, para que o judiciário possa se manifestar, absolvendo ou condenando. E aí se verificará que a impunidade não possa correr solta. Impunidade no sentido de que nem responder uma ação penal a pessoa, o corruptor, tanto ativo quanto passivo, poderá responder ou poderá sofrer. Como se dá a progressão de regime? Isso foi discutido? Sim, o Código Penal tem a parte especial, que são os tipos penais, e nós temos também a parte geral do Código, que ele traça as linhas mestras do direito penal. E aí nós enfrentamos, sim, a progressão de regime, fomos mais severos na progressão, não se tem progressão, e aí são casos específicos que não cabe ver agora, mas, enfim, não é apenas com 1/6 da pena cumprida, mas 1/3 da pena cumprida, podendo chegar até a metade da pena, com algumas modificações, dependendo das circunstâncias. Até crime de maus tratos a animais também foi debatido, ministro? É um leque enorme, né? Se vocês verificarem, a revolta da sociedade, o engajamento da sociedade, fora das 4 paredes de escritórios, de tribunais de repartição, vão ver que a sociedade clama por isso. Maus tratos a animais. Assim como isso ocorreu há algum tempo nos crimes ambientais, agora se volta para
a preservação da espécie e maus tratos em animais que convivem diuturnamente com o ser humano. Isto foi levado em conta e talvez até com penas, de certa forma, rigorosas. Mas essa é uma demanda da sociedade que a comissão atendeu porque julgou, considerou importante. O senhor acredita que vai haver um consenso de uma forma rápida, né? Porque são pontos que são polêmicos, existem opiniões. Como que o senhor acredita que chega a um ponto final, né? Quem vai dar a última palavra é o Parlamento Nacional. E por isso já existe o projeto no Senado. Evidentemente que todas essas questões polêmicas sofrem por parte dos representantes dos vários segmentos da população algum questionamento. Então, uma aprovação tranquila, eu não acredito. Vai haver, e está havendo divergência sobre a questão do aumento das possibilidades de aborto legal, questão da eutanásia, embriaguez também ao volante. Embriaguez ao volante, a descriminalização do uso de droga para uso pessoal, desde que em determinada quantidade. Tem uma questão também importante, né, da discriminação também por gênero, região. Sim, é criminalizado não apenas mais, né, dá-se ênfase à discriminação, digamos assim, por cor, raça, que está, mas por gênero e nacional também. Vamos, né, quando se diz que fulano é de tal região do país e tem o apelido depreciativo, tudo isso pode configurar crime. E, evidentemente que isso vai ser muito debatido. A responsabilidade penal da pessoa jurídica vai ser uma questão altamente debatida, porque isso implica em responsabilizar as grandes empresas nacionais, se for o caso de cometimento de ato ilícito penal contra, basicamente, a administração pública. A discussão que se está tendo da tipificação de terrorismo. E por que nós colocamos o terrorismo como tipo penal? Porque o Brasil assinou a Convenção da ONU contra o Terrorismo. E nós estamos aqui presenciando e vivenciando grandes eventos internacionais. 2 já foram realizados, talvez os de menor porte. A Copa das Confederações e a visita do Papa. Graças a Deus, se passou em colo. Mas temos ainda uma Copa do Mundo e as Olimpíadas. Uhum. E, evidentemente, que o Brasil não tem uma tradição de terrorismo. Nós vamos receber visitantes, pessoas do mundo inteiro, e o foco vai estar ali. Ora, se ocorrer algum ato tipificado como terrorismo, e aí o rol é muito grande, nós tínhamos que ter, pelo menos, um tipo penal para que, eventualmente, possa ser aplicado. E com a propositura da tipificação do crime de organização criminosa, aliás, de terrorismo, nós imediatamente propomos também a revogação da malfadada Lei de Segurança Nacional. Por que malfadada, ministro? Malfadada porque foi editada num período ditatorial, em que as garantias individuais não estavam claramente definidas e que nós temos vários exemplos, né, principalmente os da minha geração, da maneira, do modo como ela foi aplicada, inclusive pelo Judiciário. No próximo bloco, o vice-presidente do STJ fala sobre os 25 anos do tribunal. A gente volta já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Qual é a função do Superior Tribunal de Justiça? Que tipos de processos devem chegar até aqui? É importante limitar algumas questões nos julgamentos de um tribunal superior? E como fazer isso? Esse assunto você confere agora, na última parte da entrevista com o ministro Gilson Dipp. Ministro, são inclusive STJ, 25 anos, foi criado com a Constituição de 88. O que o senhor acha que foi uma grande mudança? A própria criação de um tribunal, da reformulação mesmo da justiça brasileira, e o que mudou, o que foi um pulo para o tribunal nesses 25 anos? Veja bem, o grande acontecimento foi a criação do STJ, com o desaparecimento dos tribunais, com a criação também dos tribunais regionais federais, mas o importante é que foi criado um tribunal com atribuição básica de velar pela efetiva e correta aplicação da lei ordinária federal, velar pela sua interpretação, que pode ser diferenciada por muitos tribunais, e pela sistematização desse sistema. Quando o STJ julga em recurso especial determinada matéria, é porque houve violação, ou aparente violação, ou potencial ofensa a um princípio de lei ordinária. Nós aqui não estamos julgando o direito da parte. O direito da parte se verifica na primeira e na segunda instância. Aqui nós examinamos a questão sob o prisma do malferimento ou não, da boa ou má interpretação da lei. Consequentemente, é evidente que, indiretamente, se estará beneficiando uma ou outra parte. É esse o arcabouço do STJ. Nós aqui, muitas vezes, e até por necessidade de más decisões que vêm do segundo grau, muitas vezes nós adentramos um pouco mais do que nessa função. Ou seja, de certa forma, reexaminamos algumas provas e reencaramos alguns fatos para que se possa fazer uma interpretação um pouco mais ampla. Com isso, e com essa Constituição de 88, que foi muito ampla, teve uma série de fatores positivos, mas teve uma Constituição que abrange todos os temas. Uhum. Então, com isso também, o Supremo Tribunal Federal pôde se debruçar sobre uma série de temas que talvez fossem impertinentes para uma Suprema Corte. Hoje isso pode dizer que viola a Constituição qualquer assunto, porque todos eles estão previstos numa Constituição que se explica esse detalhismo e esse respeito às garantias individuais, porque ela se contrapôs imediatamente a um período anterior, que foi o período da ditadura militar. A questão de habeas corpus também, ministro, é uma quantidade enorme. Como é que o senhor avalia essa quantidade de habeas corpus ao STJ? É um remédio constitucional. O que eu tenho dito, as turmas aqui do STJ já têm referido, o Supremo já, em alguns julgados e por alguns ministros, tem dito: habeas corpus é matéria constitucional, não pode ser mexido. O que não pode é ser o habeas corpus ser levado aos tribunais como substitutivo de todo e qualquer recurso existente no sistema processual penal. Eu tive um caso interessante de um habeas corpus, e aí comecei a pensar melhor, um habeas corpus em que a própria parte, o impetrante do habeas corpus, o paciente do habeas corpus, dizia: eu não estou entrando com recurso especial, que é o recurso por natureza, o recurso específico do STJ. Por quê? Porque o recurso especial requer prazo. O recurso especial requer pré-questionamento, ou seja, debate prévio da matéria. O recurso especial tem custas. O recurso especial tem uma série de limitações que no habeas corpus eu não encontro. Uhum. E aí se vê a banalização do habeas corpus. E veja bem, hoje a jurisprudência penal, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal, a jurisprudência não se dá através dos seus recursos nobres respectivos. O especial aqui no STJ e o extraordinário no Supremo. Onde é que se vê, onde se forma a jurisprudência criminal hoje do Brasil? Em habeas corpus. Uhum. Onde não há o contraditório amplo, onde a celeridade é que predomina, enfim, a eficácia para resolver situações de violações ao direito de liberdade, de ir e vir, do momento, mas não como um tema maior
de interpretação do direito penal. Essa é uma distorção. E como resolver isso, ministro? Depende muito da vontade política dos julgadores, dos tribunais. Acho que também nós precisamos ter em conta que existe no âmbito do direito penal um sem número de leis que possibilitam levar o processo ad infinito. Eu quero deixar bem claro, contraditório, ampla defesa, garantias individuais, não quer dizer que o processo seja eterno. Há um limite. E se nós enxugarmos esses recursos, sem prejudicar a ampla defesa, certamente o habeas corpus vai ser usado com as suas finalidades constitucionais e não ser um remédio para todos os males. Muitos processos chegam ao STJ, alguns são considerados, entre aspas, de menor importância jurídica ali no momento e até de impacto social. Como é que o senhor acha que isso deve ser filtrado, ou se pode ser filtrado ou não? O que o senhor vê nessa questão? É por isso que eu digo, a possibilidade das partes chegarem ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal é muito grande. Agora, institutos que foram criados agora como os recursos repetitivos ou representativos da controvérsia poderão limitar a chegada de questões menores ao STJ. A repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que, diga-se de passagem, não é levada a sério pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no conteúdo das suas decisões, como na rapidez da definição do que é ou não matéria de repercussão geral. Porque isso faz com que centenas, milhares de processos sejam represados no STJ e em segundo grau, em todo o Brasil, por uma definição se a matéria constitui repercussão geral ou não, para efeito de interposição de recurso extraordinário. Então, esses são, evidentemente, que fortalecimento dos juizados especiais, medidas de composição de litígios que não sejam só as judiciais, que o Brasil, em cada 10 pessoas, 8 litigam na justiça, como arbitragem, mediação, etc, etc. Aliás, assuntos que as grandes corporações, sejam públicas ou privadas, já estão se valendo desses mecanismos alternativos para que não se perca o processo por 10, 15 anos na Justiça. Muito obrigada pela entrevista, ministro. Eu que agradeço e sempre renovando minha fé no Judiciário em geral, em especial no meu tribunal. O STJ 25 anos de hoje fica por aqui. Até a semana que vem.